Essa semana foi uma semana que mexeu no coração de muitas pessoas. Foi uma semana em que diversas pessoas questionaram até quanto à autoridade de Deus. Nós recebemos diversos comentários quando um homem, ele ali matou algumas crianças em uma creche, onde uma professora, naquele desejo de salvar crianças também, ela conseguiu salvar crianças, mas ela perdeu sua vida. Nós tivemos um atirador, não sei se foi semana passada, que ele feriu mais de 500 pessoas e matou pelo menos 58 pessoas. Nós tivemos lutas, lutas de valores. O nosso país, que está cada vez mais decadente moralmente, coisas terríveis acontecendo na nossa nação. E muitas pessoas têm afrontado e perguntado para nós: onde está o seu Deus? Eu não sei como você tem reagido a essa questão, mas essas questões, elas têm servido para que eu olhe para dentro de mim mesmo. Esta semana, eu fiquei alegre e triste com a notícia da Veja. A Veja publicou que os evangélicos são gente incômoda. Eu fiquei triste porque eu achei que precisava ser mais incômodo. Eu acho que nós deveríamos quase que estar unânime nas manchetes, como inaceitáveis por a nossa postura coerente com a palavra. E eu fiquei triste por saber que o povo evangélico tem mexido tão pouco com a nação. Talvez por ter vivido um evangelho tão falho, não por culpa do evangelho, mas da sua fidelidade e zelo ao evangelho. Nós temos vivido muito pouco aquilo que Cristo espera. Mas as tragédias estão acontecendo, o fim dos tempos se aproxima. Nós estamos vivendo tempos terríveis, onde a vida humana já perdeu totalmente o valor. A degradação moral, nós não sabemos nem o que é ser mais amoral ou moral, porque está tudo destruído. Mas será que é isso? Será que Deus esqueceu? Será que Ele não tem poder? Será que Ele falhou? Ou será uma outra resposta? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Amém? Diz a palavra do Senhor: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém. Não feche a sua Bíblia, que nós vamos caminhar um pouquinho mais. Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa demais, Senhor Deus. Nós não podemos, Senhor Deus, compreender a grandeza e a imensidão da tua palavra, Senhor Deus, porque tu és um Deus tão santo, tão puro e tão perfeito, que a nossa mente jamais vai alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração seja impactado pelo poder da tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos a vida saber quem nós somos, Senhor Deus, de quem nós dependemos, Senhor Deus, e quem é a solução para as nossas vidas, Senhor Deus, que o nosso coração seja abastecido
pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, sobre essa igreja, trata-nos segundo a tua misericórdia, Senhor Deus. Trata-nos para que nós possamos, Senhor Deus, sair desse tempo com o desejo de te servir, de viver para o louvor da tua glória, e que as pessoas possam ser edificadas quando conviverem conosco, Senhor Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, da tua verdade sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Será que Deus falhou? Será que Deus falhou quando aquelas pessoas foram mortas com aquele franco atirador? Será que Deus falhou quando aquele homem que tomava conta de uma creche coloca fogo em si mesmo e nas crianças? Ou será que há uma situação no coração do homem que é terrível demais? A palavra de Deus vem dizer que o homem é depravado e necessita do Evangelho. Muitas vezes nós estamos achando que somos bons, que somos alguma coisa, que há em nós uma essência boa, que há em nós um caráter aprovado, que há em nós um caráter joia. Mas nós só seremos alguma coisa se Deus nos mudar. Porque nós somos caídos, depravados, e depravado significa degradado, corrupto, degenerado. O homem pecou. O homem pecou, e a primeira coisa que o homem fez quando pecou foi tecer folhas de figo para se cobrir. Não para confessar o seu pecado, não para dizer, Senhor, pequei contra ti, mas para dizer, eu vou esconder de Deus o pecado que eu cometi, porque agora eu tenho vergonha da minha nudez, eu tenho vergonha do meu pecado, eu tenho vergonha da minha vida, mas eu não quero restauração com Deus. O homem está em estado de pecado e não se arrepende. E a palavra do Senhor traz aqui algumas características. A primeira delas, o ser humano é mau, o ser humano é ruim. Versículo 10, não há um justo, não há. Muitas vezes nós achamos que a nossa justiça ela é boa, que nós somos homens bons, que nós, quando nos comparamos com outros homens, nós estamos acima da média. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos assim. Nós não conseguimos ser homens bons, porque nós somos caídos, depravados. Nós pecamos. O Senhor colocou Adão e Eva e falou, olha, tudo isso é para vocês. Vivam, cultivem, celebrem. Mas eles não aceitaram essa palavra. E Satanás disse, olha, se você quiser ser igual a Deus, você pode comer dali onde Ele mandou você não comer. O homem jamais havia experimentado o pecado. O homem tinha um encontro diário com Deus na viração do dia. Mas o coração do homem resolveu pecar. Ele resolveu atender ao apelo de Satanás e rejeitar o cuidado de um Deus santo, lindo, tremendo, puro e perfeito. Essa é a essência do nosso coração. O nosso coração é mau porque ele não é de desejar o bem. Nós não nos alegramos com o bem de outro. O nosso íntimo, ele se alegra com a decadência de outro. Nós precisamos ser tratados. Olha que continua dizendo o texto aqui, não há quem entenda. Olha que maravilha que diz esse texto, ele vem para mexer no nosso coração. Não há quem entenda, não conseguimos entender os propósitos de Deus. Porque o nosso coração é um coração de pecado, porque o nosso coração é um coração sujo pelo erro. Nós não conseguimos vislumbrar por nós mesmos a grandeza de Deus. Então as pessoas não entendem. As pessoas não sabem que o que está acontecendo não é porque Deus falhou, mas é porque o homem tem um padrão de justiça ruim. O padrão de justiça do homem é podre. O padrão de justiça de Deus é elevado demais para nós. Não há quem busque a Deus. As tentativas do homem de buscar a Deus são falhas. Muitas vezes a pessoa fica dentro de uma igreja religiosa por vários anos. Ela está tentando buscar a Deus. Ela está tentando agradar a Deus. Ela está tentando chamar a atenção de Deus.
E ela fica. Mas a palavra diz, não há quem busque a Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos. Nós estamos mortos onde? Nos nossos delitos e pecados. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender a nossa essência. Talvez você entrou aqui hoje e falou, olha, eu vou naquele culto, mas eu não preciso tanto porque eu sou muito bonzinho. A palavra diz que você não é bonzinho. Você é ruinzinho. E eu também. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer nos falar. As tentativas nossas de buscar a Deus são sempre falhas. E sempre falidas. Muitas vezes eu vejo as pessoas tentando agradar a Deus com os seus rituais. Eu vejo as pessoas caminhando aqui para o lado de Caldas, a pé ali, com um pedaço de cajado. Muitas vezes com o coração querendo realmente agradar a Deus. Mas eu sei que elas não conseguirão. Elas não conseguirão porque nada, nenhum sacrifício que nós façamos pode agradar a Deus, a não ser um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Meus irmãos, o homem, na verdade, diz a palavra, não há quem busque a Deus. Não, nós buscamos os nossos próprios interesses. Nós temos sido tão egoístas, e você pode fazer um balanço da sua semana, talvez tenha sido uma semana egoísta, onde você buscou os seus próprios interesses, onde eu busquei os meus próprios interesses. Se nós estivermos apartados da graça do Senhor, nós estaremos sempre pensando em nós mesmos. Nós estaremos pensando se nós iremos nos dar bem, se o nosso ego será preenchido, se a nossa vida será de acordo com o nosso projeto, se o nosso eu estará satisfeito, se eu vou me sentir bem em determinado lugar, em determinada situação, sempre os meus interesses e a minha vida. Isso é o coração do homem. Mas a palavra não para por aí. Todos se extraviaram. Todos. Sabe o que diz aí? O pecado é universal. A universalidade do pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. Muitas vezes eu me acho melhor que os outros porque eu não leio a palavra. Primeiro, a palavra diz que eu também sou um pecador. Então, e a palavra diz que eu deveria desejar, eu deveria sentir que o outro é melhor do que eu. Eu deveria buscar isso todos os dias. Mas como nós somos extraviados, como nós saímos da presença do Senhor através desse pecado original, o nosso coração ele não consegue deixar de ser inútil. Agora vocês começam a entender por que alguém bota fogo em alguém? Porque alguém pega uma arma e atira em pessoas? Por que alguém chega no Congresso Nacional e pega algo que é imoral e diz que é correto? Alguém chega em determinado lugar, pega algo que é correto e diz que é imoral? Vocês estão entendendo por quê? Porque nós nos desviamos, extraviamos daquilo que o Senhor tinha para nós. Mas a palavra continua. Diz no versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto. A sua língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A podridão da palavra, ela vem mostrar a degradação e a degeneração do coração. Não há mais amor. Não há mais uma palavra de amor. Sempre a degradação. Sempre para eu me dar bem, eu quero denegrir aquela pessoa, eu quero que ela seja jogada para baixo, para que eu possa prevalecer. Sempre. Interessante que está tomando conta dos pastores agora. Eles estão brigando com minorias. Eles estão brigando com minorias para defender mais a si mesmo e não o Evangelho. Por quê? Porque somos caídos, somos depravados, somos imorais. E a palavra diz, a boca deles está cheia de maldição, desejam o mal a todo instante. Não há quem faça o bem, desejam o mal. Olha para você ver, agora você começa a entender por que as pessoas estão da maneira que estão.
Porque o comportamento das pessoas está tão degradado. Porque a palavra traz para nós: os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Essa é a geração que você conhece hoje. Essa é a geração pervertida. A geração que está aí dizendo que Deus falhou, que Deus se enganou, que Deus se equivocou, ou então que não há Deus. Mas, na verdade, essa é a geração que não tem temor diante dos olhos de Deus. É o último estágio da degradação humana, sem submissão e reverência a Deus. Uma pessoa, quando ela chega nesse estágio, ela não tem mais medo de se indispor com Deus. Mas ela não sabe que Deus é o Criador de todas as coisas. Que tudo Ele fez pela sua palavra. Ele não precisou de uma matéria sequer para criar o universo. Basta a sua palavra liberada e tudo se fez. Então essa pessoa está se indispondo diante daquele que não dormita, que não vacila, diante daquele que é santo, 3 vezes santo, diante daquele que os querubins tampam sua face, porque tem medo de ser consumido com a sua glória, diante daquele que o profeta Isaías, tendo a visão da sua glória, diz: olha, Senhor, eu sou um pecador de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, o que será de mim? A falta de temor faz com que eu me indisponha. Eu começo a pegar a palavra e deturpá-la e levar de acordo com o meu ego, de acordo com o meu ser. É o final da depravação do homem. Não há temor. O homem perdeu o medo de se indispor com Deus. O homem não teme os resultados dessa afronta a Deus. Ai, meus irmãos, eu não sei quanto tempo falta para entornar o cálice da ira do Senhor. Mas nós estamos vivendo perto disso. Porque nós somos a nação que tem rejeitado o cuidado de Deus. Nós somos a nação que tem rejeitado a palavra de Deus. Mas e agora, diante de tantos problemas? Esse é o grande problema. Nós somos degradados. Mas como se resolve isso? Eu sou degradado, eu sou depravado, mas agora eu quero uma solução para isso. Eu não posso buscar a Deus, eu não consigo buscar a Deus. Eu não consigo amar a Deus porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. O que eu faço então? E a resposta vem: o Evangelho. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Meus irmãos, só há uma solução para essa questão que nós estamos vivendo hoje. As pessoas precisam voltar-se para o Evangelho de Cristo. As pessoas precisam de arrependimento. As pessoas precisam entender e se declarar culpadas diante desse Deus. As pessoas precisam se humilhar diante desse Deus. As pessoas precisam entender o que elas são. E a palavra deixou claro aqui. Mas elas precisam então ter a mente mudada pelo Senhor. Elas precisam então se prostrar diante desse Deus e pedir a clemência. E pedir uma obra sobrenatural dele nas vidas. Quando eu me declaro culpado, imundo, sem possibilidade de reconciliação, quer dizer que o arrependimento brotou no meu coração. Quando eu vejo que não há condição nenhuma de me chegar diante desse Deus, quando eu vejo que eu não mereço nada desse Deus, porque eu sou esse tipo de pessoa, totalmente perdido, totalmente distante das coisas de Deus, é a hora que Deus trabalha. Ele trabalha. E a minha mente é transformada pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos,
Eu não fico discutindo com as pessoas na rua. As pessoas chegam e falam assim, a Bíblia fala para eu fazer isso. Eu falo, não é. Parou o debate aí. Tem pessoa que vai chegar aqui, vai ler um versículo e vai usar esse versículo para ela pecar. Não vai adiantar eu discutir com ela. Eu preciso orar para que ela se arrependa. Eu preciso orar para que Deus toque no seu coração. Não adianta ficar brigando na rua com as pessoas. Não adianta querer mudar a mente das pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Apenas fale a verdade. Fale a verdade. É preciso arrependimento. É a pregação de Cristo Jesus. Arrependam-se. É a pregação de João Batista. Arrependa-se. Manassés, um homem que queimava seus próprios filhos em holocausto. Um rei ruim. Um rei perverso. O Senhor então manda que ele seja preso com grilhões e diz a palavra que ele se arrepende e começa a buscar o Senhor e o Senhor restaura o seu reino. Não há um homem que não possa passar pelo arrependimento se for a Cristo Jesus. Não há um pecador que não possa ser perdoado quando a minha mente é mudada. As minhas atitudes são diferentes e eu reconheço quem realmente eu sou. E eu reconheço de quem eu preciso. E eu reconheço, e a palavra do Senhor, então, ela me dá uma nova visão. Vamos até o versículo 23. Olha que conclui aqui, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E há uma solução para o pecador aqui, diz a palavra, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela fé eu vou a Cristo Jesus. Pela fé eu declaro que eu não posso nada. Pela fé eu sou totalmente quebrado e desprovido da minha justiça própria. E eu vou até a justiça de Cristo Jesus. Pela fé eu digo, Jesus, eu necessito da tua graça. Não há nenhuma solução para a minha condição. Eu mereço a condenação, mas a tua graça derrama sobre mim. Pela fé eu busco no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. A religião é Deus buscando o homem. A graça. A religião é o homem buscando Deus. A graça é Deus buscando o homem. É Deus resgatando o homem do meio da lama. É Deus resgatando o homem do meio do pecado. Nós cantamos aqui que somos colocados sobre a rocha. E somos firmados na rocha. Eu e você precisamos buscar no Senhor. Nós precisamos ir no trono do Senhor em oração, suplicar para que Ele mude a nossa situação. Nós não podemos estar contentes em nós mesmos, não podemos achar que nós somos justos aos olhos do Senhor, porque nós não somos. Nós somos merecedores da ira do Senhor. Mas quando o Senhor, então, pela sua graça, vai ao encontro do homem com a salvação, que não é merecida, mas é doada gentilmente por um Deus cheio de compaixão, amor e misericórdia. Você sabia disso? Que você merece o inferno, que eu mereço o inferno, mas a graça nos tornou salvos. Você acha que você fez alguma coisa? Você não fez nada e nem eu. Porque quem fez foi Cristo Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 24. Sendo justificados. O que quer dizer isso? Declarados justos. Não conforme o padrão humano, mas conforme o padrão do próprio Deus. É interessante que nós estávamos totalmente condenados pela lei. Agora, em Cristo Jesus, nós estamos em conformidade com a lei. Por quê? Porque tem o mérito de Cristo Jesus. Ele recebeu a pena pelo nosso pecado. A ira que deveria ser derramada sobre nós foi derramada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então agora nós somos justificados, nós somos declarados justos diante de Deus, nos méritos e na justiça de Cristo Jesus, e não nas nossas mesmas. Nós não temos nada e nada podemos, mas Cristo pode todas as coisas. A salvação é pela graça, a justiça é Cristo Jesus. Oh, meu irmão, onde você vai arranjar
Coisa tão linda como essa. Só na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. Um líder não pode te salvar. Uma denominação não pode te salvar. Um rei não pode te salvar. Mas Cristo Jesus pode salvar. E nós deveríamos estar tão sedentos dele. E nós deveríamos estar tão dependentes dele. E nós vemos uma igreja hoje, uma igreja xoxa, uma igreja que parece que está tão conformada com o mundo. Nós deveríamos estar muito mais necessitados da palavra, desejosos da palavra. Nós deveríamos estar buscando entender a redenção que é em Cristo Jesus. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço, e o preço de sangue. Redenção é isso, é Cristo pagando o resgate, obtendo a nossa libertação. Quando ele morreu naquela cruz, ele pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz do Calvário. E nós fomos libertos. E ele diz: está consumado, está pago. Nós não devemos nada, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus. A igreja precisa viver nisso. A igreja precisa se entregar nisso. Irmão, você não é nada e eu não sou nada. Nós vimos aqui nos versículos 10 a 18 quem nós realmente somos sem a graça. Depravados, corrompidos, entregues à devassidão, entregues à ira. Mas o Senhor Jesus fez uma obra. E Ele fez uma obra na sua vida. E Ele fez uma obra na minha vida. E qual que é o resultado dessa vida? Deve ser para louvor da sua glória. Meus irmãos, se você foi justificado na cruz do Calvário, você tem uma vida hoje aperfeiçoada em Cristo Jesus. Você tem uma vida hoje que rende louvores a Cristo Jesus em tudo que você faz. Não é que você nunca mais peca, não é verdade. A palavra diz que até o último dia nós iremos pecar, mas nós não viveríamos no pecado, nós não viveríamos nos desejos da nossa carne. Até porque nós somos regenerados em Cristo Jesus. Então eu queria que você entendesse. A sua vida, ela mostra um homem ou uma mulher justificados? A sua vida tem um padrão, que é Cristo Jesus, por isso as pessoas, ou elas têm muito prazer de lidar com você, ou elas te odeiam porque você é muito crente. Você é aquele tipo de pessoa que não precisa assinar documento porque você deu a sua palavra e você é um crente no Senhor Jesus? Você é aquele tipo de pessoa que quando você faz um compromisso e você ficou enfermo ou as coisas não andaram bem, você vai até o local e fala: olha, houve um atraso aqui, eu preciso me acertar aqui, eu estou aqui para a gente traçar um novo projeto aqui, porque eu quero honrar tudo aquilo que eu fiz? Você é aquela pessoa que tudo que você acessa na sua internet reflete a glória do Senhor? Essa semana eu fui numa grande loja, alguns equipamentos ali que eu precisava adquirir. Mas eu cheguei naquela loja, tinha uma música sertaneja lá que eu não vi tanta devassidão numa música só. O cara tinha uma namorada de calma, de lá e dali, e eu falei: filho, o dono dessa loja é crente ainda? Ele falou: sim. Mas e esse repertório aí? Ah, é porque aqui não sei o quê, o povo põe. Eu falei: mas ele é o dono ou é os outros que é o dono aqui? Esse negócio não está certo, meu jovem. Isso aí não está certo. Não há louvor no que está sendo cantado aqui ao nome do Senhor, muito pelo contrário. Vai tudo de encontro com a necessidade do ego e do coração caído do homem. Eu deixo um conselho para você. Eu gosto muito do seu patrão. Fala para ele que ele é dono aqui. E o dono é que manda. E todos são cristãos naquela loja. Todos se dizem cristãos. Se dizem lavados no sangue do Cordeiro. Se dizem apaixonados e dependentes de Cristo Jesus. Mas esse comportamento não reflete
não reflete um homem transformado pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Eu e você precisamos ser mais íntegros, inteiros para o Senhor. Eu e você precisamos nos posicionar diante desse mundo caído. Eu e você precisamos ser radicais contra o pecado. Eu e você precisamos pegar a nossa palavra e ler contra nós mesmos, para o nosso coração ser transformado. E para quando nós saímos lá fora para falar de Cristo Jesus, nós tenhamos a autoridade que só Ele pode dar. Nós precisamos ser uma igreja que realmente faz a diferença. Uma igreja que avança, uma igreja que não se dobra diante de homens, mas que vive dobrada diante de um rei justo, Cristo Jesus. Nós precisamos ser essa igreja. Meus irmãos, os tempos são maus. A palavra do Senhor em Mateus 25, ele diz assim, versículo 32, olha o que diz a palavra: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas tem uma outra palavra que ele dá aqui, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu queria que você entendesse. Há duas situações. Ou você entra pela porta, que é Cristo Jesus, e caminha num caminho apertado, difícil, que é necessário muito esforço para andar por ele. É necessário muita renúncia para andar por ele. E no grande dia, você será chamado para o reino do teu Deus. Ou então você vive a devassidão do jeito que o seu coração manda. Faça tudo que o seu coração manda. Viva para a devassidão. Se entregue aos prazeres do mundo. Ande no caminho apertado, caminho largo, da maneira que você quiser. Faça o que der no seu coração, porque um dia você será apartado para o fogo eterno. E diz, fogo eterno. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Arrependa-se. Ame o Senhor. Busque a justiça do Senhor. O Senhor pode te justificar hoje. O Senhor pode derramar a graça sobre a vida hoje. O Senhor pode restaurar a sua vida hoje. O Senhor pode trazer uma redenção sobre a sua vida hoje. É Cristo pagando preço pela sua vida, e não é preço de prata nem de ouro, é o sangue carmesim derramado no Calvário. Ah, meus irmãos, vale a pena amar a Cristo, vale a pena desejar a Cristo, vale a pena se submeter a Cristo. Não despreze Cristo Jesus. Não despreze, porque Ele é o único que pode mudar a situação da minha vida, da sua vida e dessa nação. Que Deus te abençoe, que você possa estar buscando e experimentando o melhor de Deus. Eu sei que você tem passado dificuldades nesses 21 dias de jejum e oração, mas não desanime. Deus tem grandes coisas para você. A palavra vai te revelar grandes coisas, coisas ocultas e maravilhosas que nós nem almejamos receber, mas Ele vai liberar sobre as nossas vidas e nós seremos fortalecidos no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Senhor Deus, nós temos recebido muitas notícias ruins nessa nossa nação, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos visto o amor se esfriando, a Tua palavra se cumprindo. Nós temos visto, Senhor Deus, que está cada dia mais chegando ao verdadeiro dia, o dia do grande juízo. Mas nós temos também notado que as pessoas têm desprezado a Tua palavra e a Tua verdade, Senhor Deus. Muda o coração dessa nação.
Muda o coração desse Brasil, Senhor Deus. Esse Brasil tem pecado contra o Senhor. Esse Brasil tem amado a devassidão, tem amado, Senhor Deus, as coisas erradas, Senhor Deus. Traz de volta, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, atrai com a tua cruz esses corações, Senhor Deus, para que eles possam se quebrantar, se render diante do Senhor, que é santo e perfeito. No nome do Senhor Jesus, quebra, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus, essa onda, Senhor Deus, de crime, Senhor Deus, essa onda de corrupção, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus, essa onda de engano que nosso país tem vivido, Senhor Deus. Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor Deus, têm sido alvos das setas flamejantes de Satanás, Senhor Deus, com opções de pecado, Senhor Deus, de todos os lados, de todas as maneiras, Senhor Deus, com facilidades para o pecado, Senhor Deus. Nós precisamos que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, Senhor Deus, porque só o Senhor tem poder para tal, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco cada família dessa igreja no teu altar, Senhor Deus. Eu coloco cada coração aqui no teu altar, Senhor Deus. Cada vida aqui, Senhor Deus. Tem vidas aqui que já se acertaram com Cristo Jesus, que já estão na vida da promessa, mas tem vidas aqui que ainda não te conhecem, Senhor Deus. Talvez até estejam pensando que te conhecem, Senhor Deus. Quebranta esses corações pelo poder do teu Espírito e salva essas vidas para louvor da tua glória, Deus. No nome do Senhor Jesus. Nós queremos ser uma igreja mais ousada, Senhor Deus. Nós não queremos ser a gente que incomoda, Senhor Deus, mas nós queremos ser a gente que é contra o pecado, Senhor Deus. A gente que realmente bota medo, Senhor Deus. Bota medo nas pessoas para não pecarem, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser como uma geração de Elias, Senhor Deus, que afrontam os reis, Senhor Deus, e dizem, olha, isso é pecado, isso não é o correto, isso não agrada a Deus. Nós queremos ser a geração de João Batista, Senhor Deus, que chega e diz para o governador, arrependa-se, porque você está em adultério, Senhor Deus. Mas para isso nós precisamos da salvação em Cristo Jesus dentro dessa igreja. Nós precisamos da vida dirigida e moldada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de ser tratados pelo poder da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida seja vida, Senhor Deus, resultante da tua glória em nós, Senhor Deus. Que nós possamos mostrar através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos quem governa a nossa vida. Que seja Cristo Jesus. Senhor Deus, que cada família aqui, talvez aqui hoje ela não está completa, mas que ela seja visitada, Senhor Deus, pelo poder do teu amor, pelo poder do teu Santo Espírito. Eu abençoo essa igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.